Toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos conhecendo trabalhos de inclusão para crianças especiais. No primeiro bloco você apresentou pra gente, Cris, um pouco dos seus bonecos e trouxe inclusive o Menino Só que você criou para Andréia, não é isso, Andréia? Quer falar um pouquinho mais pra gente sobre esse livro tão bacana, essa temática? O Menino Só, ele é tão importante para mim, até porque me trouxe a Cris, né, para minha vida também, que ele vive no livro, vive no meu coração, vive no meu braço, que eu tenho ele tatuado. E por que ele não tem nome? Porque o menino só nasce em qualquer lugar, pode ser em Paris, pode viver em Dakar. Esse menino só talvez seja o Max ou o Jacó. E qual é a questão do autismo que é diferente das outras deficiências? É uma deficiência invisível. Às vezes você vê aquela criança, você aponta a mãe da criança e diz: meu Deus, que menino mal educado, essa mãe... Não... Gente, ninguém imagina o que é a vida de uma mãe, de uma criança que está dentro do espectro. Então... quem estiver assistindo, se quiser doar 1 hora da sua vida, da sua semana, para uma mãe de uma criança autista poder ter um respiro, cuidar dela por 1 hora, fica aí o convite, né? Então, isso aqui é um convite justamente poético a que se conheça, porque o autismo, assim, você vai ver uma criança cadeirante, né? Você não vai pedir para essa criança cadeirante sair correndo para buscar, sei lá, pão na padaria. Mas para a criança autista, pedem muitas coisas porque não se vê, não se enxerga a deficiência. Sim. Então, é um grande desafio. Nós, como sociedade, temos um grande desafio. Claro que o autista severo é mais fácil de identificar. Mesmo assim, muita gente vê aquela criança balançando, aquela criança, enfim, com uma atitude muito... diferente, né? E não sabe o que é também, sim, né? Mas a André tem razão, mas mesmo assim, ela não é aparente, né? Ela não é aparente. O autismo não tem, como na síndrome de Down, não tem estigma não físico. Tem um estigma físico, e a mãe não descansa. A mãe de um autista não descansa. A mãe de autista não descansa nunca. Aliás, nenhuma mãe descansa depois que é mãe, né? Mas especialmente a mãe do autismo não descansa. Ela não dorme, ela não come, ela não respira, ela não consegue ir ao banheiro. A mãe de um autista não vive. Ela só tem a vida do autismo. Então, esse refrigério, esse olhar que a sociedade precisa ter com essa família, é um olhar de compaixão, né, mas é um olhar de misericórdia. Hoje, para cada 60 crianças nasce um autista. Isso é muito alto. Isso não acontece para nenhuma outra síndrome. Não existe nenhuma síndrome, nem a de Down mesmo. E olha que eu acompanho muitos movimentos de ativismo Down, que são dos maiores e lindos do país. Mas quando eu falo do autismo, eu falo na estatística, é uma coisa horrorosa de falar, né? Porque dá a impressão que a gente está olhando o número e não pessoa. Nasceu um, já está valendo e tem que ter política para ela. Mas só para dar um dado específico, né? Entre pega o síndrome de Down, que é muito conhecido do autismo, a diferença é muito grande. E não tem um centro específico, a gente luta muito para isso. O que ela disse é verdade, precisamos atender a família hoje. Agora, eu achei interessante que tanto você, Andréia, quanto o senhor, deputado, vocês usaram a palavra mãe, né? Vocês não usaram pais, por exemplo, usaram bastante a palavra mãe. A gente sabe que, infelizmente, muitas mães acabam realmente sozinhas nessa situação, né? Com a criança com deficiência ou a criança com autismo, essa mãe acaba tendo que lidar com muitas questões de forma que o homem, o marido acaba abandonando. Essa é uma realidade da mãe de uma pessoa com deficiência e de uma mãe de um autista. Eu fui injusto aqui, eu tenho 3 pais aqui que, se eu não falar o nome deles, vão chamar a atenção: o Ailton, o Luciano. Né, o Luciano, que é um cara maravilhoso, o Movimento Mundo Azul. O Ailton, que é um paizão assim, inacreditável. O Ulisses, que é meu irmão, autor da lei. Ele é autor, não, eu sou autor da lei do autismo, que a criança o autismo se torna pessoa com deficiência, mas quem escreveu a lei comigo foi o pai, foi o Ulisses. Então, tá aqui, os pais participam muito, mas de fato você tem razão. Em sua maioria, são as mães de fato, os pais abandonam, né?
Então, infelizmente, não temos tantos Ulisses, Lucianos, né, e Ailtons, porque muitas mães ficam sozinhas. Vocês acompanham também essa realidade a partir do momento que trabalham bastante essa temática? Você, Cristiane, quando leva um boneco para essa mãe, né, para ela entregar para o filho, e você também, Andréia, quando apresenta essa sua literatura, vocês acompanharam bastante essa situação também? Infelizmente, sim. É muito comum. E não só na questão da deficiência. Acho que é um momento até mesmo da gente falar. E precisa nascer realmente novas masculinidades para poder abraçar. Porque tem, né, eu posso falar do Luciano, que é um querido exemplar, sabe? E assim, tem homens muito que realmente têm uma grande sensibilidade, um olhar muito sensível e responsável, mas tem muitos que deixam aquela mãe, e mãe de autista, então, gente, é o que o deputado falou, é muito real, é 24/24, é uma mãe que dorme de olho aberto. Sim. E precisa de rede de apoio, precisamos de leis, precisamos de ações efetivas, mas precisamos de rede de apoio para a sociedade começar a dizer, olha, eu vou trocar aquela 1 hora que eu vou estar, sei lá, fazendo qualquer coisa, enfim, não interessa, e vou doar essa minha hora para essa mãe, sabe? E formar redes de apoio. Eu acho que é isso que vai transformar a nossa sociedade, juntando com ações efetivas, mas assim, cada um de nós pode dar um pouquinho e chamar esses pais. Gente, olha só, a deficiência não é um problema, a deficiência é uma oportunidade de sermos melhores para o outro. Né? A gente tem uma sociedade que nos empurra muito a sermos melhores do que o outro. E a gente precisa começar a ser melhor para o outro, melhores para nós e melhores para o outro também. Queria que você comentasse também, Cristiane, sobre esse assunto. Então, quando eu comecei, eu me preocupava muito que se falasse de inclusão, né? Eu queria que as mães com a família, com filhos sem deficiência, falassem desse tema. Então, foi muito forte em mim nisso, porque eu vivi. Mas com o passar do tempo, a resposta das mães com filhos com deficiência foi muito forte. Então, assim, eu recebi depoimento de mães chorando, enfim, muito agradecida por ver os seus filhos representados e fazendo parte do mundo que também é deles, né? Porque você não... agora está começando a surgir bonecos, enfim, em grandes empresas, mas muito difícil. Então, assim, ela vê esses bonecos incluídos na brincadeira e tá vendo seu filho ali nessa brincadeira, tá vendo uma esperança de participação, de ser criança também. Sim. Então... Deputado, você falou rapidamente da sua lei com a ajuda do Luciano, né? Essa construção dessa lei. Do Ulisses. Uhum. E essa lei, ela garantiu aos autistas os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, não é essa? É porque, na verdade, especialmente o autismo, há alguns anos atrás, era tratado apenas como doença. Uhum. E aí, o tipo de tratamento para criança com autismo era feito só na área medicamentosa e não na área de reabilitação postural, educacional, laboral, de lazer, o que é uma outra perspectiva, é a perspectiva da inclusão e a perspectiva da reabilitação, que é uma política específica para a pessoa com deficiência. Não é só a doença. Resumindo, né, autismo não é doença psiquiátrica. Não é. E não pode ser tratado manicomialmente. Ele tem que ser tratado assim, com leitura, com brinquedo, com educação, com cultura. É óbvio, também em alguns casos, com uma área de ressocialização medicamentosa, mas absolutamente controlada. É outra política. Educação, pessoa com deficiência, e obviamente recebe os benefícios. Por isso que uma atenção como essa da Cris e da André, estou chamando de Cris já, tá vendo? É um grande mecanismo para a gente poder dar qualidade de vida para essas pessoas. Né? Sim. O senhor criou também uma lei com relação a um censo para autistas e familiares. O censo do autismo. Isso tem que ser aplicado na clínica da família. As mães não sabem... começa a hiperatividade da criança ou a mudança de um perfil, de uma questão ou outra, a família precisa saber. E hoje, por que não tem política pública? Porque não tem diagnóstico. E se começa o diagnóstico precoce bem cedinho, o prognóstico é muito positivo. Porque tem gente que está sendo diagnosticado com 4 anos. Aí, para regredir, para avançar em algumas áreas, é muito difícil. Por exemplo, a área da fala. Se começa a diagnosticar cedinho, como bebê, por exemplo, alguns pequenos desvios, a chance de recuperar fala, mobilidade
e atenção, humor é muito grande. Não cura, já há quem fale em cura. Né? Mas eu entendo muito mais como um avanço disso, porque acho que ninguém, se botar no papel, ninguém tem cura de nada. Né? A gente mesmo, sempre que botar no papel, a gente vai passar a vida inteira achando que ninguém vai ser curado de nada. Então, a gente pode avançar e dar a melhor qualidade de vida para todo mundo. E como é que está a nossa rede de atendimento aí para pessoa com deficiência? O que a gente pode avançar em legislação, no atendimento? O que a gente está precisando, deputado? O Estado precisa avançar muito. Eu acho que eu poderia aqui falar muito, né, mas eu acho que a principal barreira que precisa cair é a barreira da atitude. É a barreira atitudinal. E não é só do poder público, é das pessoas também, sabe? Porque você vai a alguns lugares no mundo, ninguém reclama se a plataforma baixa para um cadeirante subir. Aqui, se baixa a plataforma, todo mundo tem um ou dois dentro do ônibus, vamos logo, motorista, para, não para. Essa chama-se a barreira da atitude. E não adianta nada ter política pública se não tem respeito, se não tem a quebra da atitude ruim. E isso é de qualquer cidadão. Por isso que um bonequinho como esse mostra, para quem não tem deficiência, olha lá, amigo, pode ser que um dia você tenha, nasça um filho. Né? Eu, por exemplo, com 18, há uns anos atrás, fui operado, tive que botar uma prótese na coluna. Me tornei uma pessoa com deficiência. Né? E todo mundo pode acontecer isso a qualquer tempo da vida. Né? Então, tem que quebrar a barreira da atitude das pessoas. E o trabalho que vocês desenvolvem vai diretamente, né? Vai ao encontro realmente do que o deputado falou agora, né? Vai. Exatamente, que eu acho que é nessa base que a gente trabalha a cultura da empatia. Porque a criança pequena ela não tem preconceito para nada. Né? O preconceito vem pelo adulto, não é pela criança. Uma criança jamais vai reclamar, motorista vai rápido, nunca, entendeu? Então, se você coloca isso em perspectiva, entendeu? A necessidade do outro, né? É tão importante quanto a minha necessidade, tudo muda. A nossa sociedade vai mudar efetivamente. Eu creio nisso, eu trabalho para isso, né? Sim. Legal. Cris, quer falar? Não, eu fortaleço as palavras dela. Então, assim, eu vi na minha trajetória, no meu início, que os bonecos foi o primeiro contato, mas a leitura é muito importante. Porque me ajudou muito, que a partir dali eu comecei a procurar livros e lia para minha filha toda noite. Então, a partir daí eu vi, né, que uma simples palavra, não precisa de explicação científica, mas que transforma. Porque hoje, ontem encontramos um coleguinha que era autista, estava no parquinho, e a maneira dela agir é o que deveria ser normal, assim. Ela não vê diferença. Ela pega na mão do menino e faz rodinha, faz a brincadeira que ele quer. Então, assim, é um outro olhar. Mas isso mudou porque a mãe educou. Sim. Eu queria contar uma história rapidinho, né? Uma criança, um amigo meu, presidente de um instituto que sempre tive super atletas, né? Eu já contei essa história. E a filhinha dele cresceu vendo os nadadores, super atletas, os maiores nadadores do mundo, na cadeira de roda. Na escolinha empurrou uma criança na cadeira de roda dentro da piscina, foi chamada a atenção e perguntaram, mas por que você fez isso? Porque para mim todos nadam, todos são super atletas. Esse é o conceito, é a cabeça, que começou em casa. O pai dizendo, olha, ninguém tem defeito, ele está na cadeira de roda, mas ele pode tudo. A criança cresceu vendo isso. Então um livro desse vai ajudar uma criança na escola a pensar assim, né? E um boneco vai ensinar uma criança a dizer, peraí, ela não enxerga, mas ela merece tanto quanto eu. Ela não está na cadeira, mas enfim, esse é o grande desafio que a gente tem, ensinar os nossos filhos, né? Eu faço isso com os meus o tempo todo. Com certeza. A gente está quase acabando o tempo do programa, mas eu queria muito que vocês deixassem os contatos para quem quiser comprar aqui, Cris, os bonecos, a linha Amigos... Os Amigos da Inclusão. Amigos da Inclusão. Então, tem uma página no Face, no Instagram, né? Só digitar Botega das Artes com 2T e aí já vai entrar direto com eles ou entrar em contato, que também tem todos os contatos pela rede social. E você, André? Eu tenho um site, meus livros são publicados por editoras comerciais, né? Então, no meu site tem livro por livro, mas meu site é andreavivianataubman.com.br, eu tenho Instagram também, Andrea Taubman, tenho Facebook, mas eu queria só ler um pedacinho da escola que eu quero para mim, posso? Pode. Nessa escola, cada um é aceito do seu jeito e o que cada um faz é considerado bem feito.
Nenhuma criança perde seu tempo apontando do colega o defeito, mesmo porque, até onde eu sei, ninguém que eu conheça é perfeito. Então, na escola que eu quero para mim, que é esse livro aqui, ilustrado pela Cris Aladef, publicado pela ZIT, tem criança down, tem criança cadeirante, tem criança autista, tem criança surda falando em libras com o coleguinha. E por aí é que a gente faz a diferença, né? Com certeza. Dizendo que todo mundo cabe no mundo, não é isso? É isso. Muito obrigada pela participação de vocês no programa Toda Mulher de hoje. Eu que agradeço também. O Toda Mulher fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.